Então tá bom. Semana passada a Lorena dormiu até tarde, não veio para aula, né? Não, como assim? Não, semana passada eu vim. Você viu falar sobre o cheque devolvido? Sim, eu tava na aula. Sei. Eu acho que é porque travou aí, por isso que eu não respondo. Porque meu Hum, celular trava demais com o Zoom. Não sobrecarrega o meu celular. entendi. E cadê a dona Natana que estava na aula da Luana e não está aqui? Deve estar vindo. Então tá bom. Gente, vamos lá, vamos falar sobre os documentos da área financeira. Semana passada a gente começou brevemente, né? Estava passando algumas coisinhas bem rapidamente, mas hoje vamos retomar aí e vamos rever algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro documento é o tal do boleto bancário, tá, gente? O nome do boleto, o nome completo é boleto bancário. Então, se eu tenho bancário no nome, ele já está me falando o quê? Que eu tenho um banco envolvido nessa brincadeira. Né? Básico assim, simples assim. Certo? Como funciona isso, então? Vamos entender. A empresa do Rafael fez uma venda para o Marcelo e o Marcelo tem que pagar e ele emitiu um boleto. Então, o que ele faz? Através de um convênio que a empresa do Rafael tem com a, o banco no qual ela tem conta, então você tem que ter conta no banco, ele gera um boleto através do sistema do banco que o Marcelo vai usar para pagar, seja no caixa eletrônico, seja na lotérica, de alguma forma, e esse dinheiro vai para a conta da empresa do Rafael, certo? É automático, o Rafael não vai ter que se preocupar. Se o Marcelo, o boleto é do Bradesco, o Marcelo foi lá e pagou na caixa, não tem problema. A empresa do Rafael vai receber o dinheiro lá no Bradesco. Tranquilo, certo? Então, o que eu tenho que ter? Quais são os elementos? Só para a gente relembrar do boleto. Eu tenho aqui em cima e aqui embaixo o código de barras, tá? Esse cara aqui é igual a esse que está aqui em cima. Esses risquinhos aqui são esses números aqui, certo? Então, olha só, não tem muito segredo, tranquilo? Então tá bom. Segredo sobre o código de barra, gente. Esse número aqui no final, ó, normalmente vai ser o valor do boleto, tá? Então aqui nós temos um boleto, é claro, gente, isso aqui é um modelo de boleto, por isso está com um número tão absurdo para uma distribuidora de água, tá? De 20 milhões e tá aqui em cima esse valor. Quando você pega um boleto de cartão de crédito, esse valor no final aqui pode vir assim, ó, 0000000, um monte de zero, só zero. Por que isso? Porque o cartão você tem a possibilidade de pagar parcial, não pagar total. Então ele não vai vir escrito qual é o valor. Outro detalhe: quando é conta de telefone ou de energia, o valor vai estar aqui para o começo. Não vai estar lá no final, não. Vai estar mais aqui para o começo. Tá? Mas é obrigatório o código de barra, porque é através dele que o banco faz o reconhecimento da conta e o pagamento. Hoje em dia, celulares mais moderninhos um pouco, né? Moderninhos eu digo que não tem aí 10 anos de vida, tá? Você pode, através do aplicativo de internet banking, fazer a leitura do código de barra e pagamento de um boleto pelo celular. Então, isso é maravilhoso, na minha opinião. Tá? Seguindo, então, vamos lá. O boleto bancário, ele vai ter aqui também alguns dados que são os dados do sacado, ou seja, quem vai fazer o quê? Pagamento. Tá? Aqui em cima
eu tenho que ter as informações aqui, ó. Vou colocar aqui. Ah, Natana entrou, aê! Aqui, gente, nesse miolo, eu preciso ter a informação de valor da taxa de juros ou o valor dos juros ao dia, tá? Então, vocês vão ver lá, por exemplo, o boleto escrito assim, taxa, vai estar assim, juros de 0,033% ao dia. Ou, sei lá, 20 milhões, vamos fazer a conta desse aqui, peraí. Cadê a calculadora? Vamos lá, 20 mil, 20 milhões, vezes 0,33%. Então, ou vai estar assim, ó, R$6.600 por dia. Por que que eu tenho que colocar isso aqui, gente? Porque senão eu não posso cobrar juros. Se eu não informar o valor dos juros, eu não posso cobrar juros caso a pessoa não pague na data, certo? Outra coisa, precisa também ter num boleto data de vencimento. Por que mesmo eu tenho que ter data de vencimento? Para a pessoa não pagar 2, 3 anos depois. Isso, né? Se eu não coloco data de vencimento, gente, a Lorena vai pagar o boleto o dia que ela sentir no coraçãozinho dela que está na hora de pagar. Tá? E se não tem data de vencimento, eu posso cobrar juros? Teve atraso? Não. Não. Não, então eu não posso cobrar juros. Então tem que ter uma data de vencimento, gente. Outra coisa que eu tenho que ter, tá? O valor é obrigatório ter. Por que que é obrigatório ter o valor? Saber o valor do boleto. Saber o valor que eu tenho que pagar. Se eu não coloco nada lá, eu tenho uma dívida de 20 milhões, tô devendo para a Natana, ela não colocou o valor lá no boleto, eu vou lá, pago os 5 centavos e tá certo. Né? Tá pago. Então precisa ter o valor, gente. Tá? Além do valor dos juros, normalmente vai ter também o valor de multa. Tá? Juros é uma coisa, multa é outra. Os juros, ele é uma composição financeira para manter o valor do produto, da dívida, após o vencimento dela. Então, do tipo assim, os juros, gente, na verdade, lembra quando eu falei sobre inflação, que é a perda do valor do dinheiro? Os juros é uma forma de eu fazer o quê? Manter mais ou menos ali o valor parecido. A multa não, a multa é uma punição. Certo? Então vamos entender que a multa ela é de no máximo 2%. Certo? Detalhe, gente, se for locação de imóveis, tá? Se for um aluguel, aluguei uma casa, aluguei um salão comercial, a lei permite até 14% de multa na locação. Tá? Se não for locação, a multa é 2%. Os juros já é diferente. Os juros, a regra é... Vou colocar aqui, juros. É 1% ao mês.
Aí, se você pegar lá 1 e dividir por 30, você vai ter a seguinte informação. 0,033, que é o que eu coloquei aqui do lado, ó. Tá? O que acontece, gente? Esse é o que a gente chama de juros legal. Tá? É o que pode, é o que a lei permite. Vírgula. Se você não for uma instituição financeira, se você for um banco, se você for uma operadora de cartão de crédito, a lei permite que você trabalhe com outro valor de juros diferente disso, maior, tá? Por exemplo, o cheque especial ele pode chegar aí a ter 16% ao mês. O cartão de crédito, se você pagar o rotativo do cartão, ou seja, pagar parcial, não pagar o valor cheio, você vai pagar aí 14%, 15% de juros, tá? No mês. Então, tem essas diferenças aí, ok? Eu preciso ter também aqui, ó, um outro cara que é, opa, aqui, a data de processamento do meu documento. Por que eu preciso da data de processamento? Gente, a data de processamento é o que vai me falar se dentro daquele período eu tive alguma operação com aquela empresa ou não. Ai, Marcelo, que besteira, né? É fácil de você saber que teve. Gente, vocês ficariam surpresos se soubessem o quanto de pessoas que pagam boletos falsos que receberam pela internet. Tá? Então, assim, não é tão simples assim. É um número muito grande de pessoas. Tá? Então, tranquilo aqui, boleto. Alguma pergunta sobre o boleto bancário, gente? Eu não. Então, vamos seguir, já que ninguém tem pergunta nenhuma. Vamos para o nosso próximo documento, que é o recibo. Gente, o recibo, ele é um documento que comprova que alguém recebeu um valor em pagamento de outra pessoa, tá? E aí, tem um problema muito grande. A maior parte das pessoas acha que recibo não tem valor nenhum, pega o recibo e joga no lixo. Tá? Então imagina o seguinte, o Rafael estava devendo para mim, veio, me pagou, pegou o recibo e jogou fora. E eu entro na justiça para cobrar o Rafael de novo. Ele vai ter que pagar de novo. Por quê? Deixou um documento. Porque ele não tem um documento que prova o pagamento. Tá? Então é importante o recibo, gente. Eu peguei um modelinho de recibo daqueles que a gente compra em papelaria, tá? Mas você pode fazer ele no papel. Você pode fazer ele numa folha de papel em branco. Não tem problema nenhum. Como que eu preencho um recibo, então? Vamos lá. Aqui eu vou pôr o número do recibo. Então, por exemplo, se é uma parcela só que o Rafael tem que me pagar, eu vou pôr aqui recibo número 1 barra 1. Ah, e se fosse 3 parcelas e essa é a primeira, Marcelo? 1 barra 3, a segunda 2 barra 3, a terceira 3 barra 3. Se é uma coisa contínua, por exemplo, sei lá, uma prestação de uma mensalidade. Eu faço um curso aí numa pessoa, um professor particular, né? O professor pode colocar lá como controle no seu recibo. O primeiro recibo que ele emitiu é o recibo número 1. O segundo, né? O Rafael pagou o número 1, a Natana foi a segunda a pagar, então ela vai receber o recibo número 2. A Lorena vai receber o recibo número 3. A Ana Carolina vai receber o número 4. E por aí vai, tá? Tranquilo, sem grandes segredos. O mesmo número eu vou colocar aqui no canhotinho. Então eu vou vir aqui e vou colocar então 1 barra 1. O valor, então vou lá e coloco valor reais, R$500.
Rafael tem que me pagar, tô anotando aqui, depois vou cobrar. Então, eu venho aqui de novo no recibo e coloco mesma coisa. No canhoto. Aí, gente, é muito importante. Um recibo, obrigatoriamente, ele tem que ter essa estrutura. Ó, recibo no alto e recebi ou recebemos de. Tá? Obrigatório. Seja você comprou um pronto, seja você preencheu. Então, recebi de Rafael, de fulano de tal, que eu não tenho seu nome completo aqui nesse momento, a quantia de 500 reais. E aqui, mesma coisa. Rafael, correspondente a pagamento de uma televisão. E aqui, mesma coisa. Pagamento de uma televisão. E para clareza, firmamos o presente. Então, eu venho aqui. São José do Rio Preto. Hoje é dia 12 de agosto, mês por extenso, hein, gente? De 2020. Mesma coisa, ponho aqui. E eu, Marcelo, o Rafael tá me pagando. Eu, Marcelo, vou assinar. Quem recebe o dinheiro é que assina. Ponho o meu nome, meu RG ou CPF ou CNPJ e entrego isso para o Rafael. Eu fico com esse quadradinho aqui, ó. Uhum. Tá? Ah, Marcelo, e se você fizer ela em sulfite? Né? Você fez no computador, digitou lá no computador e imprimiu. Eu imprimo 2 vias e guardo uma comigo. Tá? Então, não tem muito segredo preencher um recibo. Tem, gente? Não. Não, também acho que não. Então, vamos salvar esse recibo aqui para cobrar do Rafael depois. Oxe. Quem já viu um desse cara aqui, gente? Nota promissória? Isso. Esse cara deveria estar morto e enterrado há muito tempo, mas o brasileiro ainda utiliza um pouco, tá? Então, a nota promissória, ela é uma... Olha que coisa bonita, gente. Ela é uma promessa de pagamento. Promissória é de promessa mesmo. Então, o que é uma nota promissória? É o seguinte, você deve para alguém e, através dela, você está prometendo que vai fazer um pagamento. Certo? Mas Então, quando que vai pagar? oi? Mas quando que vai pagar? Vai colocar Promete? aqui, nós vamos preencher, quer ver? Ah, tá. Essa é a diferença da promissória para o cheque. Lembra que eu falei que o cheque era uma ordem de pagamento à vista? Uhum. Quando eu quisesse fazer a prazo, eu não podia usar o cheque, eu tinha que usar a promissória. Aí nós inventamos o cheque pré-datado, né? Então vem aqui, vamos lá. Aqui vai funcionar igualzinho ali no recibo, tá, gente? 1/1, 1/2, 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, tá? Então, 1/3. Vou pôr a data de vencimento. Então, vai ser daqui um mês. Hoje é dia 12, então 12 de setembro de 2020. Aqui a gente coloca o valor em dinheiro. Vamos pôr de novo 500 reais. Aí, olha que bonito, gente. Olha que coisa chique. Vou preencher. Aos 12 dias do mês
de setembro do ano de 2020. Tem que Aí, ó, escrever assim mesmo? Oi? Tem que escrever assim mesmo? Tem Desse que jeito? escrever desse jeito aqui. É. Aí sobrou um espaço, a gente faz um traço para ninguém preencher nada no lugar. Pagar. Quem vai me pagar agora é a Lorena, tá? Então, como a Lorena é sozinha, é só ela que está me devendo, ela vai preencher assim, ó, pagar EI, tá? Porque fica pagarei. Vamos imaginar que quem tinha que me pagar era a Lorena e a Natana. Ao invés de EI, elas iam colocar EMOS para virar pagaremos. Olha que coisa chique, gente. Nossa, que legal. Por esta única via de nota promissória A. Então, vamos lá, a gente coloca. Para quem que vai pagar? Então, vamos pagar para o Marcelo. Marcelo, H, P, Reina. CPF número 12345678901. Gente, não é esse meu CPF, tá? Eu não vou passar para vocês meu CPF. Ou a sua ordem, já vou explicar o que é isso, a quantia de R$500. E aí risca aqui embaixo. Em moeda corrente deste país, pagável em. Aí, Lorena, você mora em Rio Preto? Moro. Mora. Então, a Lorena mora em Rio Preto, o Marcelo também mora em Rio Preto. Mas a Lorena é muito sacana. E quer passar a perna no Marcelo, ela vai lá e coloca assim, ó. Pagável em. Não escutei nada. Tudo tá falando pra mim. A Lorena é muito sacana e quer passar a perna no Marcelo. Então ela vai lá e fala o seguinte: pagável em Fortaleza, Ceará. Significa que se chegar no dia de pagamento ela não me pagar, sabe o que eu tenho que fazer para cobrar ela? Processar ela lá em Fortaleza. Tá? Então isso aqui, ó, é muito importante. O local que eu colocar aqui no pagável em é onde eu vou poder processar a pessoa se ela não me pagar. Então, São José do Rio Preto, SP. Emitente. Quem está emitindo essa promissória? Lorena, tal. Data de emissão é hoje. Hoje é dia 12/8/2020. O CNPJ da Lorena, que é 987-654-321-09. O endereço dela, Rua do Zé, número 123, Rio Preto. E a Lorena assina aqui. O que vai acontecer? Ela vai me entregar essa promissória e vai ficar na minha mão, vai ficar comigo. No dia do vencimento, ou ela vem me pagar, ou eu vou até ela para ela me pagar, certo? O que é a sua ordem? A Lorena veio me pagar, mas eu estava devendo para a Natana. Mesmo valor. E eu entreguei essa promissória, passei ela para a Natana. Eu assino atrás e passo para a Natana. A Lorena veio me pagar, eu viro para ela e falo assim, para mim não. Vai lá na Natana pagar para ela. Isso é a sua ordem. Eu dei a ordem para a Lorena que ela tem que pagar para quem? Para a Natana.
Certo? Gente, qual que é o problema com a promissória? Vamos então entender. Se a pessoa colocar uma cidade diferente aqui, eu já vou ter problema na hora de cobrar. Por quê? Eu vou ter que ir até aquela cidade para cobrar. Endereço, gente. Como que eu vou garantir que a pessoa está colocando o endereço verdadeiro dela aqui? Como que eu vou garantir que essa pessoa está colocando o CPF dela certo aqui? Aí ela não pagou. O que eu faço? Processo. Tá? Lembra que o cheque eu tinha 6 meses para processar? Aqui eu tenho 2 anos para executar. Só que vamos imaginar esse exemplo que eu dei agora, que tem que a Natana recebeu essa promissória. Se a Lorena não pagar, ela pode processar a Lorena. Só que se ela fizer um procedimento que é o chamado protesto, que você vai no cartório de protestos e dá a entrada nessa promissória, ela pode processar a Lorena e o Marcelo. Tá? E aqui do lado eu tenho um espaço para o avalista. O que é um avalista, gente? Avalista é a pessoa que dá o aval, que avaliza o pagamento. Ou seja, ele fala o seguinte: ô Marcelo, pode receber da Lorena, que a Lorena é gente fina, ela paga certinho em dia. Só tem um detalhe, tá? Se você fez isso, o Rafael foi lá e foi avalista da Lorena. O Rafael responde pela dívida também. Certo? Professor, mesmo se a pessoa não colocar o CPF, tem como processar? Então, processar você até tem. Protestar, não. Se você não tiver o número do CPF da pessoa, você não protesta. Uhum. Tá? Então, qual que é o problema? O problema é que, para processar, você pode até não ter na promissória o número do CPF. Mas para o processo, você vai precisar também. Então, você vai ter que dar um jeito, talvez, de conseguir. Qual que é a vantagem do cheque em relação à promissória, gente? Primeiro, o cheque, se a pessoa não me pagou, eu consigo solicitar para o banco dados dessa pessoa. Né? Eu dei um cheque lá para a Natana e não paguei o cheque. A Natana pode fazer um requerimento para o banco solicitando meu endereço, o meu CPF já está lá no cheque. Então fica mais fácil da Natana cobrar. Tá? A promissória não tem quem faz esse meio de campo. Então, aos poucos, ela foi deixando de ser usada e a gente foi usando no lugar dela, normalmente, o cheque pré-datado. Algumas pessoas ainda usam a promissória, gente, mas cada vez menos pessoas. Isso aqui está cada vez mais sendo deixado de lado. Por falta de segurança jurídica mesmo, por ser mais difícil de você conseguir receber o seu dinheiro. Tá? Tranquilo isso aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, eu vou falar rapidamente do último que ficou faltando, gente, só para a gente não começar a semana que vem com um assunto pela metade, que é a duplicata. A duplicata, que é essa criaturinha que está aqui na tela, ela é um pouco mais difícil da gente ter contato com ela, porque a duplicata ela é decorrente de uma negociação entre empresas. Tá? Então, a negociação da duplicata, normalmente ela vai ser ligada a empresa com empresa. Essa empresa pode ser uma microempresa, um MEI, né, gente? E aí você vai ter dados da pessoa. Como funciona a duplicata, então? Vamos lá. Primeira coisa sobre a duplicata. Ela é emitida em uma venda a prazo. Então, venda a prazo. Tá? E o prazo de pagamento é para 30
dias. Então, a promissória, prazo dela é 30 dias. A promissória, a duplicata, ok? A duplicata, ela vai ter os dados da venda, né, a nota fiscal, a data que foi emitido, o número da duplicata, o valor, a data do vencimento. No alto, eu tenho os dados da empresa que está emitindo a duplicata. E aqui no meio eu tenho os dados de quem vai pagar. Certo? O valor por extenso. E aqui embaixo é que está o segredo, ó. Aqui embaixo eu tenho um campo para pôr data e uma assinatura. Isso aqui se chama aceite. Como assim aceite? Significa o seguinte. A Natana fez uma compra comigo para pagar por duplicata. Tá? O que vai acontecer? Quando a mercadoria chegar lá para a Natana, ou seja, ela não levou a mercadoria na hora, essa mercadoria vai ser enviada. Quando a mercadoria chegar, junto com a mercadoria vai vir a duplicata. Então, a Natana vai receber a mercadoria junto com a duplicata. E ela vai colocar a data e assinar, e o entregador vai devolver a duplicata para mim. Chama duplicata porque vem em duas vias, dupla. Uma via fica com a Natana, uma via volta para o Marcelo. Certo? Se a Natana colocou data e aceitou, ela tem que pagar. Se ela não colocou e não aceitou, a mercadoria volta para o Marcelo, porque estava irregular, estava quebrada, estava com defeito. Tá? E aí faz o pagamento. Tranquilo isso aqui? Uhum. A única diferença é que ela é mais desconhecida. A gente não tem muito contato com a duplicata se a gente não é empresa. Eu nunca vi isso aí. A maior parte das pessoas não tem contato com a duplicata. Semana que vem nós vamos começar aqui, vamos falar sobre controle de contas, seja pagar, seja receber, e eu vou montar um modelo com vocês, para vocês verem, porque é importante conhecer. Combinado, gente? Combinado. Deixa eu tirar aquele printzinho maroto. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero todos na semana que vem, gente. Até, professor. Até. Até, professor. Tchau. Tchau. Boa semana. Para vocês também.